Fala aí, investidor e investidora, meu nome é Gabriel, sou analista CNPI especializado em ações e nesse vídeo aqui de hoje a gente vai trazer sobre uma das empresas mais populares, uma das maiores empresas inclusive, que tem o maior número de investidores na bolsa, que é justamente a Ambev, que também tenho certeza que existem vários consumidores da Ambev aqui nesse canal. Então vamos direto para o vídeo, mas antes disso, vou te pedir troca agora um like nesse vídeo, uma inscrição no canal, porque assim que você ajuda o YouTube a reconhecer que o meu trabalho tem sido bem feito e aí sim poder espalhar esse conteúdo para mais investidores. Então conto muito com a sua ajuda, com o seu like aqui. A gente sempre comenta, que a Ambev ao longo dos últimos anos tem perdido espaço, a gente consegue perceber isso nitidamente, quando a gente vai em bar, supermercado, que há hoje um espaço muito maior da Heineken, que obviamente acaba impactando bastante na logística, na dinâmica do mercado, diminuindo o market share da Ambev, mas acaba que o mercado é muito mais amplo do que isso. Obviamente também o mercado pode crescer tanto para a Heineken como também a Ambev. O crescimento de um não anula o crescimento da outra. Então, antes de tudo, a gente tem que entender como funciona essa dinâmica desse mercado. Então hoje o que a gente pode parar para pensar é que a Ambev ainda assim é a líder disparado desse setor, embora a Heineken venha avançando, mas que a gente pode perceber que talvez a força da Heineken talvez tenha dado alguns indícios que tem começado a perder um pouquinho. Eu digo isso porque o preço da Heineken hoje ele subiu bastante. Então agora acaba que essa cerveja ela consegue atingir um público menor do que ela atingia antes, justamente através desse reajuste de preço. Para a Ambev isso é realmente fantástico, afinal de contas uma empresa que tem conseguido vender muito, agora tem sido limitada pelo fator preço, para a Ambev era tudo o que ela precisava. Só que além disso, não só a maior rival da empresa tem passado por esses problemas de preço, como também a segunda maior rival, o Grupo Petrópolis, também ainda sofre um pouquinho com a margem de lucro. Eles não conseguiram encaixar muito bem essa operação, tem alguns problemas operacionais, e isso acaba impactando bastante na logística da empresa e nos custos que ela tem. Olha só, a Ambev então acaba tendo agora um mercado talvez um pouquinho mais saudável do que ela enfrentou talvez nesses últimos 2 anos, justamente por tanto a primeira quanto a minha segunda maior concorrente não estar vivendo talvez os 2 melhores momentos. E eu digo tudo isso baseado em alguns argumentos que a própria Ambev utiliza. Porque eles utilizam como base 2021 tendo sido um ano realmente muito bom. Mesmo se a gente analisar agora que a empresa, que o ano, de uma forma geral, não teve festividade, não teve Réveillon, não teve Carnaval, e o consumo ainda aumentou em 2021, inclusive foi um dos maiores consumos de cerveja ou venda da Ambev ao longo de toda a sua história, acaba que isso traz realmente um sentimento de que 2022 pode não só ser um ano bom, mas até mesmo continuar essa tendência de expansão, porque de fato a empresa comercializou muito mais cerveja do que antes ela fazia, mesmo com problemas do Covid, distanciamento e também com o avanço da concorrência. Então o cenário para a Ambev começou a ficar um pouquinho mais claro a partir disso. E melhor ainda, porque agora a empresa não só tem essa opção de conseguir vender mais cervejas, inclusive capacidade instalada para produzir, ela possui, mas agora também ela percebe que o gosto, que os perfis dos seus consumidores têm alterado. Então agora os seus consumidores têm largado um pouquinho a mão daquelas cervejas mais básicas, mais populares e avançado para aquelas cervejas de porte intermediário ou cerveja premium. Então olha só, a partir do momento que nós temos uma cervejaria que vende maior quantidade de cervejas e ainda melhor, a um ticket médio maior, que são cervejas mais caras, acaba que o resultado da empresa pode avançar e é justamente isso que a empresa tem esperado para esse ano. Só que a Ambev, além de ser esse monstro de cervejaria que nós conhecemos, ela tem outras 2 fontes de receita que mesmo que hoje ainda sejam pequenas, mas que tem um potencial de crescimento para frente absurdo. O primeiro deles, inclusive, é mais conhecido, é o Zé Delivery, uma ferramenta, uma solução de entrega de cervejas. Obviamente você vai entregar em cervejas da Ambev, então a Heineken está de fora. E ainda assim, ela é muito utilizada para final de semana. Então, geralmente, a oferta ali, a procura pelo Zé Delivery acontece sexta-feira à noite ou sábado. 80% da demanda acontece nessas 2 principais datas. Só que olha só, agora a empresa, além de fazer essa oferta de produtos para o consumidor final, ela também tem oferecido soluções para o consumidor, para o seu distribuidor. Olha só, a partir do momento que você consegue vender agora não só a cerveja para aquele dono de restaurante, de botequim, de supermercado, a empresa também consegue fornecer outros produtos ligados ao churrasco de outras empresas fornecedoras que utilizam essa capacidade de logística e de entrega da Ambev. Então agora ela consegue oferecer tanto para o consumidor final como também para a empresa. E há uma sinergia muito clara aqui, porque enquanto que o Zé Delivery é muito utilizado para finais de semana, essa outra plataforma é muito utilizada durante a semana. Então, a partir do momento que eu consigo integrar essa logística, fica muito mais fácil de economizar, por exemplo, galpão logístico, a mesma área.
porque enquanto o mundo utiliza durante a semana, eu utilizo no final de semana. Ou seja, há uma sinergia fantástica aqui para frente e essa pode ser mais uma vertente de crescimento para a empresa muito grande, porque mais uma vez, talvez uma das principais vantagens competitivas que a Ambev tem é justamente o seu fator de distribuição. A Ambev tem mais de 1 milhão de pontos de venda. Então, a partir do momento que outras várias empresas utilizam a sua logística, a companhia pode faturar receita em cima disso, o que acaba sendo excelente para a empresa, inclusive também uma forma de diversificação. Só que acaba que realmente a empresa vem sofrendo muito no curto prazo por fatores que estão ligados ao externo, não à Ambev especificamente. Por isso, grande parte dessa queda que a companhia vem sofrendo se refere à perda de margem líquida ao longo dos últimos anos. Isso é nítido desde 2014, a gente percebe que a empresa vem perdendo margem. E agora, em 2022, talvez pode acontecer com um pouquinho mais de força, porque a Ambev ainda utiliza o seu processo produtivo, principalmente milho. E hoje, quem é um dos grandes produtores de milho é a região ali da Rússia, que está impactada agora pelas sanções econômicas. Acaba que o preço do milho subiu bastante, e se a Ambev tem que comprar milho para produzir cerveja, acaba que a margem de lucro dela acaba ficando muito mais pressionada, porque ela compra aquele milho agora a um preço muito mais caro. E no princípio do vídeo a gente falou que a seu principal concorrente tem perdido talvez um pouquinho de força, justamente porque ela tem feito reajuste de preço. Então, olha só como que a gente pode definir isso aqui agora. A partir do momento que a Ambev tem que comprar esse milho mais caro por causa dessa guerra na Ucrânia e na Rússia, e a empresa não pode repassar seus custos dentro do Brasil para não correr o risco de perder clientes, acaba que a margem da Ambev necessariamente vai ser impactada. Então, essa é a grande expectativa do mercado, que a Ambev trabalhe com uma margem de lucro menor esse ano. Então, com certeza, essa pode ser o principal resumo da Ambev. Porque enquanto a empresa tem capacidade, condição, e ela faz realmente super bem de crescer sua receita líquida, vendendo mais, agregando mais tecnologia, agregando soluções para outras empresas e consumidores finais, isso realmente aqui é muito bom. A sua receita líquida deve continuar avançando muito, assim como foi no ano passado. Então até aqui não há nenhum problema. O problema realmente é quando a gente avança um pouquinho mais, porque agora a sua receita líquida vai subir, isso vai acontecer, mas o custo de produzir essa receita líquida vai ser ainda maior, justamente pelo fator do dólar e fator do trigo e do milho, principalmente. Então o mercado já precificou isso, mesmo sabendo que a empresa pode fazer alguns reajustes, e esses reajustes não vão ser necessários ou suficientes para recompor tudo aquilo que ela vai vender antes. Então o mercado já precificou que esses reajustes que a empresa até poderia fazer não serão suficientes para recuperar aquela margem de lucro que ela teria antes. Então, aqui trazendo em números, a empresa hoje tem uma margem líquida de 17%, inclusive já foi mais de 30% lá em 2014, então ano após ano a empresa vem perdendo um pouquinho, embora a margem líquida de 17% ainda seja muito bom, inclusive o ROI da companhia também gira ao redor de 15%, que também é muito bom, embora também menor do que os últimos anos, ou seja, a empresa continua excelente, extremamente saudável, embora menos do que antes. Só que esse é o menor patamar desde 2014, como acabei de falar. Só que agora não só a sua margem de lucro caiu desde então, como também o seu preço caiu. Então o atual patamar hoje da Ambev de preço sobre lucro é de 17 vezes. O menor também desde 2014. Ou seja, a empresa perdeu qualidade? Até perdeu, mas também perdeu o preço desde então. Por isso, talvez estariam falando de uma nova janela de oportunidades para a compra dessa empresa. A minha opinião pessoal é que mesmo com essa queda que a empresa tem, que realmente é expressiva, acaba que ainda não há uma margem de segurança tão atraente assim. É sempre preferível comprar empresas, ainda mais empresas do porte da Ambev, uma empresa que não já muito consolidada, quando os múltiplos de preços estão um pouquinho mais baratos. Mas, de toda forma, para quem é aquele investidor que gosta de fazer negociações no curto e médio prazo, talvez essa possa ser uma oportunidade sim, afinal de contas são os menores múltiplos ao longo dos últimos 7 ou 8 anos. Então, assim, eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Se você gostou, vou te pedir em troca um like, uma inscrição no canal, porque assim você ajuda a divulgar meu trabalho. Eu espero você lá no próximo vídeo. Valeu!